Oramos para Ele, falamos com Ele, dissemos que Ele vai fazer todas as coisas na nossa vida, que importa que Ele cresça e nós diminuamos. Ninguém quer passar por isso. Isso é o trazer o morrer de Cristo todos os dias da nossa vida. Então, para Ele crescer, gente, a gente tem que sorrir. Para as pessoas verem Cristo em nós, nosso ego tem que morrer com Ele na cruz, trazendo sempre e por toda parte o morrer do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a vida dele se manifeste nos nossos corpos, segundo Coríntios 4:10. Então a nossa mente está colada nele. Nós estamos falando de missões. Qual é a nossa missão? Falar dele, para que ele cresça em cada um do nosso caminho, a forma que ele quer, exercendo da nossa família aquilo que ele sonhou para nós lá em Gênesis, que nós conversamos ontem. Então, ele começou falando conosco sobre o amor desse pai que enviou o filho. Ontem eu falei com vocês como nós nos perdemos das nossas referências. Nós escolhemos várias referências na nossa vida e não o Senhor. E a Bíblia diz de várias formas que essa referência é Deus, nosso Criador. Ele é o Alfa e o Ômega. Nós começamos tudo na nossa vida, terminamos com Ele. Quando nós começamos de forma errada, todas as nossas analogias nós vamos fazendo na sequência errada. Então, se nós queremos ensinar nossos filhos a serem inteligentes, lembra que nós vimos? Eles se esqueceram de Deus em Romanos 1 e se tornaram insensatos nos seus próprios pensamentos, se tornaram ineficazes. A Bíblia poderia escrever emburrecidos, porque eles começam qualquer pensamento. Eu começar a pensar sobre sexo, começo pelo pensamento aonde que eu vou dar? Começo a pensar sobre o ensino de filhos, pelo pensamento do mundo, aonde que eu vou chegar? Nisso que nós estamos vivendo hoje. Porque escolhemos ouvir vários pensadores, vários pedagogos, várias pessoas super mega power inteligentes. E o nosso Deus vai usar nada. Então o nosso começo e fim é no nosso Deus. E Ele deu de presente para nos guiar a vida do Filho. E o Espírito Santo dele para morar em nós, para nos guiar em toda verdade. Ele não nos deixou sem bússola. Então, vamos ler aí Colossenses 1:24, diz assim: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Eu fui feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, que agora foi manifesto a quem? Aos seus santos, aqueles que creram, aqueles que nasceram de novo, que foram gerados de novo dentro do corpo de Cristo, o seu batismo da morte, quando Ele nos refez novas criaturas, novamente, mente cativa em Cristo, correndo a carreira que Ele vai nos preparar, fazendo obras que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Não são aquelas que a gente quer, mas são aquelas obras que Ele preparou para cada um de nós antes da fundação do mundo. Então, no 27, a eles, os santos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A Ele anunciamos para onde? Na nossa família. Primeiro, na nossa primeira igreja. A Ele em Cristo anunciamos. Admoestamos
fantástico reinado de um rei, do qual nós somos príncipes e princesas. Abrigo no deserto. Acabamos de contar. É bíblico. Aquele deserto que o outro irmão está passando. Nós vamos chegar no barco com água fresca, com esperança, no poder do alto, quer dizer, principalmente quem já passou. É muito engraçado na terra que Deus diz: nós vamos orar. Eu falo tudo de trabalho. Deus diz que com a consolação que nós somos consolados, a gente consola o outro. O que a gente faz com o nosso sofrimento? Ele foi tão dolorido que a gente entende. Nunca mais quero falar disso. O Senhor não disse para a gente fazer isso. Aquilo que nós já passamos, o Senhor vai nos usar para dar esperança para o outro que está passando a mesma coisa. Então aqui ele diz assim: a ele no 28, anunciamos quem? Jesus, admoestando, empurrando na cabeça do outro, trazendo a palavra em algo que aquele está errando, com amor, visando a mudança de comportamento para que a glória seja de Deus. Isso significa admoestar. Trazer uma palavra que o Espírito Santo dá, não o que você pensa. Para que ela venha cortar com uma faca de 2 gumes, dividindo alma, o que é a nossa psique, os nossos entendimentos, alma de que é espiritual, daquilo que vem do alto. Juntas e medulas, discernindo o quê? As intenções do nosso coração. Porque quando a gente vê as intenções do nosso coração, o Senhor pode nos trabalhar. Ensinando, diga que, ensinando, isso que a gente está fazendo, não está falando. Todo homem, em toda sabedoria, para que driva na sua Bíblia, propósito de Deus. Toda vez que tem um para que, tem um propósito de Deus. Para que apresentemos todo homem perfeito aonde? Para a igreja de Aracati, para a sociedade, para os amigos. Apresentemos todo homem perfeito em Cristo, aquele que está em Cristo, permanece em Cristo. Para isso, também trabalha, combatendo segundo a sua eficácia, do pé inimigo poderosamente. Vamos orar? Pai, a tua palavra é mel nos nossos lábios. Ela preenche o nosso coração, ela tem a capacidade de discernir aquilo que não é segundo o Senhor, segundo o teu reino, mas ela tem esse poder de transformar as nossas vidas. Vem com o seu poder nos ensinar a ser igreja, nos ensinar a ser família, a nos ensinar a pastorear o coração daqueles que o Senhor colocaram diante de nós, como um bom pastor, aquele pastor que vem com o seu cajado, que pega a ovelhinha ferida, que cura essa ovelhinha, que ensina, que resgata ela de novo, que vem ensinar coisas que não são para ela, que querem levar ela para lugares que não são do Senhor. Pai querido, levanta a gente como pastor, que cuida dessas ovelhas e leva elas para boas pastagens, que dê comida boa, água fresca, que vem diante do teu trono, Senhor. Nos ensina, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente diz que cada lar é uma igreja, cada pai é um sacerdote, cada família é um rebanho, unidos no som espírito, nós vamos abrir Efésios. Como tem até meio-dia, nós vamos abrir Efésios. Efésios 4. Nós vamos ler assim de uma forma mais panorâmica, saber de ler o capítulo inteiro. E quando a gente está falando de identidade, de corpo, de igreja, de família, acho que esse capítulo é um capítulo bom para a gente mastigar um pouco, né? Porque o Senhor tem uma unidade. Por que eu posso vir da Igreja Batista e vir aqui conversar com os irmãos que são assembleianos, né? A gente
as mulheres mais velhas, para ensinarem as mais novas a amarem seus maridos. E o verbo ali de amor é filéu. Tá vendo? Para as mulheres serem amigas dos seus maridos, não inimigas. Então, quando a gente vê esses livros de casamento, a gente olha e vê, a gente quer uma das coisas principais do casamento, que é a amizade, não a comunicação. Porque quem é amigo, conversa direito com o outro. E é bíblico. Porque quando a gente pergunta o que um homem gosta de uma mulher, vários livros de Elise e tal, ele fala que ele gosta de companheirismo, de mulher bem-humorada. E amigo dá risada junto, chora junto. Então, primeiro a gente quer contar as coisas boas, as coisas ruins. Então, a Bíblia está dizendo isso. As mulheres mais velhas têm um papel muito importante dentro da palavra. Então, a gente sempre deve querer aprender as coisas do Senhor. Então, em Efésios 4, vamos lá. Vamos falar. 4, vamos dizer assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andéis. Está todo mundo me ouvindo? Assim? 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 Ok. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Chamados para falar de quem? De Jesus. Com toda humildade. Então, humildade. O que é a palavra humilde, gente? Somos pó. Viemos do humus. Sou pó soprado. Só estou em pé aqui porque Deus permitiu que o meu sogro ainda esteja aqui. Sou porque Ele mesmo soprou. Não sou melhor que ninguém. Só estou numa função diferente de hoje. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência que se estende com o outro. O outro não nasce nunca, não entende nunca, mas um dia ele tem um insight de Deus. Porque Deus não desiste de nós. Nós desistimos das pessoas. Então é para a gente ser longânimo, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Quem é o único que governa sobre nós? Cristo. Cristo. Senhor, o que é para eu fazer hoje? A minha agenda é essa. Mas o Senhor é Senhor da minha vida. Se o Senhor quiser mudar, vira ela do avesso. Se o Senhor quiser que eu pare em algum lugar para falar do Senhor, a sequência do meu dia vai ser reduzida pelo Senhor. O Senhor vai me meu tempo. Isso é viver em Cristo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Qual é o só batismo? Todos somos mergulhados na morte de Cristo. Todos somos atraídos na cruz de Cristo, quando fala em João 12, ele nos atraiu, ele se engravidou de nós, nós somos gerados nele, na cruz. Vocês sabiam que a cruz é o ápice da sua história? Se a gente pudesse fazer um desenho, seria um funil até chegar na cruz, depois abre, depois a cruz. Um dia nós vamos chegar na nossa Jerusalém celestial. Tomara que seja hoje. Você está pronto? Nascido de novo? Jesus é sua vida, o Espírito Santo habita em você. Estamos prontos. Tanto faz morrer ou viver. Mas qualquer uma das duas coisas seja para a glória de Deus. Então a gente não tem medo da morte, né? Pode vir, estou pronto. Um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha, um
5:8 diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu tronos aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo levou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Qual a finalidade disso? Nesse versículo seguinte: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, da sua família, juntos. Deus vai aperfeiçoar nossa família para Ele, para que Ele cresça. Nós temos o costume de olhar o comportamento, gente. Você quer acertar o comportamento da pessoa no interior? Não, Deus não faz isso. O Deus de paz o santifica em todo espírito, alma e corpo. Nosso espírito que estava morto, ele vem vivificar o nosso espírito, ele vem na nossa alma, ele está salvando a nossa alma, o santificando, e ele vai vir buscar um dia, gente, para levar a gente da glória. Ele faz um trabalho de dentro para fora, e a gente tem que cuidar que às vezes a religião quer trabalhar de fora para dentro. Eu posso pintar um urubu de loiro, mas a hora que eu soltar ele vai na carniça. Eu posso dar banho num porquinho, pôr uma cordinha no porquinho, pôr um colarzinho de pedra no porquinho e andar com ele, adestrar ele. Mas, quando eu soltar, ele vai aonde? O chiqueiro, porque a natureza dele. A natureza pecaminosa, está lá. Jesus veio arrancar a natureza pecaminosa. Em Gálatas 4 diz que ele nos desarraigou, ele nos arrancou desse mundo, arrancou o pecado que estava em nós. Em Colossenses 6 e 7 ele diz que nos radicou nele, nos enxertou nele. Agora, gente, a gente deve a ceia dele. Isso é transporte para o reino do império das trevas, para o reino de luz. Entende que eu não preciso me esforçar, nós acabamos de contar. Os planos são dele, ele vem fazer. Só que amanhã a gente sai fazendo. O nosso modo, Maria Antonieta, tem que funcionar. Mas eu tenho que acordar de manhã e dizer para ele: o Senhor é o meu Deus, vem viver em mim. Eu morri para nos funcionar. E a vida que eu vivo agora nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou. E Deus tanto sabe que a gente é referencial, que Ele fala que Ele nos deu para nós. 2. Corre a carreira, olhando fixamente o autor e consumador da vossa fé, deixando todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia. Gente, é sério, porque senão a gente volta os olhos no marido, nos filhos, nos amigos na igreja, no pastor. O pastor não ligou para mim, o pastor me cumprimentou hoje na porta. Gente, vamos correr a carreira olhando para Deus. E aí fica tão gostoso conviver sem cobrança, porque Jesus veio para distensionar nossas relações. O pecado tensiona nossas relações, porque nós vivemos no nosso reino, na nossa vontade. E Jesus vem e quebra essa tensão e nos inverte para fora, para olhar o outro. E ele nos chama, vamos abrir. Nós vamos voltar em Efésios. Todo Espírito. 2 Coríntios 5. Olha para que ele nos chamou. Ninguém gosta de ler esse versículo, né? Vamos lá,
Coríntios 5:15. Segundo Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, como para quê? Ele para quê? Para aqueles que vivem, olha só, lembra ontem que nós falamos que Deus, lá no céu, ele olha aqui para baixo e vê dois tipos de pessoas, os mortos e os vivos. Só. Simples assim. Se você não creu no Senhor Jesus, se você não morreu na cruz com Cristo e ressuscitou com Ele, e nasceu de novo, você é morto. Você está no caos. Jesus não chegou ainda para pôr ordem no seu caos como Deus chegou lá na terra vazia. Porque Deus é Deus do caos. Mas se você está vivo, Jesus começou uma boa obra na sua vida. Ele vai pôr ordem no teu caos. Porque o nosso Deus é Deus de caos. E a igreja tem que ir no caos. A igreja não tem que ficar sentadinha aqui na cadeira, não. Enquanto tem gente se perdendo no mundo. A igreja vai no caos, porque o Jesus que mora em mim conserta caos. Não é a Maria que conserta caos. Eu tenho que entender que quando eu chego numa família toda em caos, Deus vai me usar por meio do teu Espírito. Senhor, eu não sei o que eu vou falar. Esses dias eu comecei a atender um rapaz que estava morando num novo posto. E ele chegou em frangalhos, amando o moço e amando o Senhor. A igreja vai jogar fora, a vida dele está um caos. E eu creio que meu Deus tem poder de fazer ele homem, o macho que ele criou lá, o nosso Criador. E eu andei com ele, e estou andando com ele. E Cristo está sendo formado nele. Cristo está sendo formado nele. E eu vou, gente, com temor. Tem dia que eu falo, Senhor, eu não sei. Ele fala assim no meu coração, eu sei. Eu sou. Então ele diz assim em 2 Coríntios 5:15. Ele morreu por todos, para os que vivem. Não vivo mais para si, mas para aquele que por eles morreu e surgiu. Então, gente, quem nós somos aqui? Um copo, um vaso de barro, para conter tesouro maior que é Cristo. O vaso não tem poder nenhum. O vaso não aparece. Meu pastor, eu sempre falo, nós somos os canos de água que passam ali dentro da parede. Abre o buraco, baixa os canos, e o cano possibilita que a água venha. Mas o cano não aparece. O cano não tem glória. Ele que vai aparecer. Então, nós morremos e nascemos de novo para viver para Ele. Nós não vivemos mais para si mesmos. Porque quem vive para si mesmos é o velho homem. Que a gente não for lá em Efésios. Gente, nós vamos mudar um pouco, tá? Tem um tema mais prático aí. Mas eu quero construir com vocês alguma coisa. Depois que eu for embora, o Senhor não pode contar para não isso. Né? Então, Efésios 4:12, nós temos em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pensando isso em família, vocês conseguem transportar isso? Se Cristo for formado em cada um da nossa família, e esse é nosso alvo, entre o primeiro nascimento do teu filho e o segundo nascimento dele, não tem tempo a perder. Tem um ditado que diz assim: nosso lar é o reino do homem, o mundo da mulher e o céu da criança. O homem é o rei, é a mulher que comanda a ambiência do lugar. É o
que a gente, criança, dava mole. Nós estamos imprimindo as primeiras coisas na vida delas, que podem ser coisas boas, abençoadoras, podem ser coisas malditas. Todo mundo aqui tem marca dos pais, eu não tenho dúvida. Todos têm. Por quê? Porque somos pecadores, gente. Nós somos imperfeitos. Glória, graças a Deus, porque Deus permitiu que a gente ficasse assim. Porque crente, mesmo sendo do jeito que é, já é soberbo. Imagina se fosse perfeito. E a gente deveria saber que o Evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde achou o pão. A única diferença é que a gente já achou o pão. É a única diferença. No 13, vou voltar. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Olha lá, referência. Se nossa referência for dos homens, né? No 15. Antes, seguindo a verdade em amor, prestamos em tudo, em algumas coisas, tudo. Gente, Cristo é tudo. Misericórdia de nós. O povo no deserto falou maná, viu? Cristo é o nosso pão. Ele é tudo. Então, antes, prestamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como é que nós vamos crescer? Em amor, em edificação. Juntos ligados. Vocês vão ver que tem alguns irmãos que são pacificadores. Eles têm a capacidade de colar todo mundo, de juntar. E tem gente que tem a capacidade de espalhar, fazer confusão, contenda, né? Entre os irmãos. Então, como que nós vamos viver na nossa casa? Olha lá o nosso versículo. Portanto, eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos, confusos. Lembra lá de Romanos 1? Olha aqui. Confusos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregados-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme a verdade em Jesus. Onde está a verdade? Em Jesus. Que, quanto ao trato passado, olha lá, quando o meu homem velho, né? Quanto ao trato passado, os despojei. Gente, o que é despojo? Tirar do morto tudo que arranca. Tira tudo, despoja. Deixa para trás. Desembaraça. Foca. Igual o girassol. Olha para o sol da justiça. Todo tempo. O girassol vai, né? Virando o dia inteiro em torno, focado.
Senhor. Traz a mente cativa, para que Ele quebre a fortaleza dos sofismas. Ok? Porque nós temos vários pensamentos do que é certo e errado. Voltamos a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que Adão e Eva fez. Na nossa justiça própria. Nós fomos jogados, forjar nossa justiça própria fora. Para que venha a justiça de Cristo. Para que venha o princípio do reino na nossa vida. É diferente do nosso, gente. A gente leva um tapa na cara da outra. Cara leva para dar uma vida Santa Cruz. A economia de Deus é diferente. Se eu ficar tentando viver na minha, como é que eu vou levar minha família aonde? Filho vai lá e bate no outro para você não apanhar. A Bíblia diz para a gente irar, mas não pecar. Aqui está, e consultar o seu travesseiro. Salmo 4:4. Você pode irar sim. Pode ficar irado. Mas não funcione na ira. Porque não vai dar certo. No 23, ele trouxe renoveis o espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, e segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade. Olha lá. Como é que nós vamos viver a nossa família? Deixando a mentira e falando a verdade uns com os outros. Maridos, falem a verdade com suas mulheres. Pais, falem a verdade com seus filhos. Em amor. Deixando a mentira. Falar a verdade um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, porque o diabo vai cirandar em cima da nossa ira. O nosso fungar. Tem mulher que funga, né? É impaciente, é irado. Não tem nada a ver com a mulher lá de 1 Pedro 3. Mansa, quieta, o Senhor. Então, mães, nós temos uma função. Nós vamos ensinar uma mulher a ficar quieta. Não é fácil. Porque às vezes nem a mãe sabe se quieta. Eu tenho aprendido do Senhor, então bastante. E o Senhor tem que me frear no espírito, porque lembra, a graça ensina. A graça vem salvadora para os homens nos ensinar, treinar para uma vida nova. Isso é graça de Deus, gente. Ela não tem condenar. O Evangelho de Deus, que a gente tem uma metáfora um pouco, a religião faz a gente subir escada. Eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que poder produzir, eu tenho que parecer ser. É aquela escada de Babel. Vou chegar em Deus, vou fazer. O Evangelho de Jesus Cristo vem com o elevador. Entra, eu te levo. Eu levo você. Eu venho morar em você. Eu venho viver em você. Eu sou graça, eu sou verdade, eu sou o caminho. É bem diferente. Isso é sério, gente. A gente tem que cuidar se a gente está impondo um monte de lei que o Senhor não veio. Ele veio cumprir a lei. Veio viver em nós para que ele fosse cumprir essa lei. Aquele que furtava, veja bem esse versículo. Aquele que furtava, não furte mais. Além de você não roubar mais ninguém, você vai trabalhar. Antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Lembra que nós lemos 2 Coríntios? Aquele que veio para que a gente não
Eu vou trabalhar e o meu dinheiro, eu sou só mordomo. É tudo do Pai. Tudo do Pai. E aí a gente resolve pôr o nosso dinheiro nos nossos brinquedinhos, no nosso ego, nos nossos próprios sonhos. Mas o Senhor diz que é para a gente trabalhar para o próximo. Vê bem que economia diferente. Né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Gente, tem pai que xinga em casa. Xinga o filho. Xinga a mulher. Xinga na hora do jogo. E aí o filho começa a xingar na igreja. Aí ele fala, sempre esse moleque me deu isso. Onde será? Porque quando a criança aprende lá na escola, é temporário. Ele aprende uma palavra, de repente ele solta na nossa casa, mas a gente não precisa nem corrigir se a gente não fala. Porque ele não continua falando, porque não é o nosso vocabulário. Não fala o que você não pensa. Porque depois que a nossa palavra é lançada, a gente não dá para pegar mais não. Dá para rebobinar o filme, né? Já falamos. Então ela disse, mas quando que é para a gente abrir nossa boca? Quando for bom para promover a edificação, se for preciso, se for necessidade, e para que beneficie as que a ouvem. Algumas versões dizem que despenda a graça. A tua palavra vai levar graça, vai treinar alguém do reino. Lembra que nós vimos? A tua palavra, você vai abrir a boca agora para reclamar da pregação. Está calor? Esse negócio não acaba. Está difícil. Sabe por quê? Você não está no Espírito. A carne milita, gente, contra o Espírito. É ou não é? Para que a gente não aprenda, para que Cristo não seja formado em nós. Paulo disse assim, decidi nada saber, a não ser Cristo e esse Espírito. É sério. Não é brincadeira? Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia sejam tiradas de dentro da sua família. O 32 sejam uns para com os outros. Tudo mais cedo. Benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Aí, com essa centralidade, agora vamos rápido. Somos sacerdócio real, 1 Pedro
honra os nossos pais. No qual, e nós pais, assumindo para não promover nossos filhos cairão, mas criaremos na disciplina e na administração do Senhor. Quem é que vai ter os filhos na disciplina e na administração? Pais, homens. E a
nós estamos nos comunicando, querendo ou não. Então, algumas famílias, elas são indivíduos vivos, a gente vai vacinar nossos filhos de algumas coisas. Onde estamos e não nos envergonharmos? Onde hoje nós estamos e não deveríamos nos envergonhar? No nosso quarto. Fecha a porta. Estamos nós nos desnudamos. Primeiro a nossa alma, os nossos filhos, depois o corpo. Porque algumas pessoas estão no corpo do outro, mas elas têm um espírito na alma, na raiva, por não resolver as questões. Isso Deus tem trabalhado na nossa vida. Então, quando a gente entra no nosso quarto, restaura um pedacinho do Éden na nossa vida. Aquele lugar é do casal. Um casal não pode invadir os filhos da vida. Ele não compartilha com os filhos sobre a sexualidade dele. Porque eu já vi mães, não, minha vontade, minha ela não tem vontade de casar. Porque a vida inteira dela, ela viu a mãe dizer para ela que sexo é muito ruim. Será que a Bíblia nos conversa isso? Meu Deus, isso não é uma missão da nossa casa. A gente pode conversar com o médico, a gente pode conversar com uma irmã mais velha que ama o Senhor, que é sábia, que é um conselheiro. Mas não os nossos filhos. Outra coisa, casal não pode ter licença da parte. Grande parte da homossexualidade começa com os filhos. Criança não dorme
30